Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia, para mais um vídeo. Hoje é o dia número 139, nós estamos no começo do livro de Neemias, capítulos de 1 a 4. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, hoje é o dia de número 139, começo do livro de Neemias, um livro que nós vamos meditar em 3 dias. No dia de hoje, nós temos os capítulos de 1 a 4, amanhã os capítulos de 5 a 8, depois no último dia, capítulos de 9 a 13. O livro de Neemias, basicamente, ele conta a mesma história do livro de Esdras, porém, Esdras mostra um enfoque mais religioso na reconstrução do templo. O livro de Neemias vai mostrar um enfoque mais social, mais político. Aqui nós temos a reorganização da sociedade. Ontem o padre dizia para vocês que o livro de Esdras, ontem e antes de ontem, pode ser dividido basicamente em 2 partes. O livro de Neemias é um pouco mais difícil. Procurei alguns resumos, procurei algumas apresentações e eu penso, naturalmente existem outras melhores, mas eu acredito que existem aqui algumas partes menores e temos 7 partes menores. A primeira delas nós podemos chamar de preparação e lamento, a preparação para o retorno. Então, novamente, aqui nós temos um livro onde mostra praticamente a mesma história contada por Esdras, mas aqui mais voltado para a parte social, mais para a parte política. Então nós temos aqui no primeiro capítulo a preparação para o retorno e nós temos também o lamento, onde Neemias ele vê a situação de Jerusalém, ele ora a Deus por todo aquele sofrimento que tinha acontecido. E aí depois, entre os capítulos 2 e 4, nós temos primeiro a preparação, depois nós temos o retorno e a reconstrução. Depois do capítulo 3, nós temos aqui algumas questões sociais e algumas injustiças. Na verdade, no capítulo 3, a terceira parte, só no capítulo 5, nós vamos ver algumas injustiças sociais que precisavam ser resolvidas. Depois nós temos a finalização da obra, finalização do templo, a reconstrução do templo, que o texto diz que aconteceu em 52. E aí depois nós vamos ver na nossa Bíblia ali com mais detalhes. O texto diz que precisou aqui um bom tempo mesmo para a reconstrução do templo. Nós vamos ver isso a partir do dia de amanhã. Nós chamamos esta parte de quarta parte, que é a finalização da obra do templo. E aí depois nós temos o censo dos exilados que iriam retornar. Esse censo dos exilados que iriam retornar. E a finalização do templo é a quarta parte que nós dizemos, que nós podemos ver ali nos capítulos 6 e 7. São 7 partes, depois a quinta parte é uma parte um pouco mais longa, dos capítulos 8 ao capítulo 10. O padre está dizendo tudo isso, daqui a pouco nós vamos voltar nesses 3 dias que nós meditarmos esse livro. Essa parte, o capítulo mais bonito é o capítulo 8, capítulo 9, onde tem a leitura daquilo que era a lei num estrado, e ali é uma das partes mais bonitas, onde a lei ela é lida e o povo assume o seu compromisso em ser fiel com Deus. Isso daqui, a leitura da lei e também o povo confessando seus pecados e prometendo fazer um pacto de fidelidade com Deus, é o tema desta quinta parte. Podemos chamá-la de reconstrução espiritual. Depois, no 6º dia, nós temos a organização e dedicação do templo. Na verdade, esse 6º que o padre disse, na verdade, na 6ª parte,
Na verdade, na sexta parte, nós temos a organização e a dedicação do templo. Aqui nós temos os capítulos 11 e 12, a organização da população de Jerusalém e também a dedicação das muralhas. O povo aqui, eles precisavam da muralha, da reorganização da cidade para serem protegidos contra futuras ou possíveis futuras invasões. E aí a última parte, um capítulo só, a reforma e o restabelecimento da ordem local. Este último capítulo mostra Neemias implementando reformas para restaurar a ordem social e também a adoração a Deus. Um dos principais temas, se vocês quiserem, alguns temas principais para este livro é a liderança de Neemias, a liderança social que precisava ser exercida para a reconstrução da cidade, também o compromisso comunitário, compromisso dos judeus em serem fiéis a Deus, em colaborar com esta reconstrução. Depois, a fé e a obediência, que foi um pacto que o povo assumiu, principalmente depois de ouvir a leitura do livro sagrado. E aí nós temos também alguns aspectos, algumas temáticas, como a justiça e a moralidade. Então vocês percebem, é um livro aqui de 13 capítulos que vai mostrar o povo voltando e se organizando na Terra Prometida, se organizando em Jerusalém. Como nós temos hoje 4 capítulos, vamos meditar aqui rapidamente sobre esses 4 capítulos. São textos, eu penso que é de uma leitura rápida, fácil, mais fácil do que aquilo que nós lemos em Crônicas. Então, novamente, não precisa ficar apegado e vendo muitos detalhes e tentando guardar muitos nomes. Cada um sabe do tempo que tem, da possibilidade, da capacidade que tem de se aprofundar. O principal é que esse ano nós possamos ler a Bíblia toda. O que o padre está tentando fazer é, vocês podem ler a Bíblia toda, mas com a ajuda do padre eu espero que vocês consigam entender, que nós possamos entender um pouco melhor, um pouco mais daquilo que nós estamos lendo. Então, ler a Bíblia toda e depois também entender aquilo que está sendo lido. Então vamos ali para o capítulo 1. Capítulo 1, nós temos aqui, desde o começo do livro, um enfoque, aqui tendo como personagem principal Neemias. Então, no começo desse capítulo mostra que Neemias estava servindo como copeiro o rei Artaxerxes na Pérsia. Então, ele era alguém que trabalhava no palácio, alguém que era um servo do rei. E aí ele recebe notícias sobre a situação de Jerusalém e a situação também dos judeus que permaneciam lá. Ele se entristece profundamente e ora a Deus, confessando os pecados do povo e pedindo ajuda para restaurar aquela cidade, aquela população. Quando ele estava no palácio, ele ouve como que era a situação do povo, como que era a situação daquela cidade, de Jerusalém, de Israel como um todo. Ele pede perdão a Deus, ele se coloca na presença de Deus, ele se coloca ali realmente disponível para que a vontade de Deus aconteça, que ele possa colaborar com aquilo que for necessário. Possivelmente ele não imaginava que ele mesmo seria uma das referências principal neste retorno e nesta reorganização do povo. Então aqui tem o contexto de onde que ele nasceu, onde que ele vivia, qual era o seu trabalho, como que ele tomou conhecimento da situação em Jerusalém. E aí no capítulo 2, aqui é muito concreto, o capítulo 2 vai mostrando o seu retorno. É um capítulo que nós podemos, eu particularmente me senti tocado, foi o momento ali que ele retorna a Jerusalém. Nesse capítulo, Neemias ele obtém a permissão do rei para viajar a Jerusalém. Então aqui não foi como no Egito, nós temos outro exílio, um exílio do Egito, foi uma fuga com Moisés, e aqui nós temos não um exílio com fuga, mas um exílio com um decreto oficial permitindo o retorno. E aqui nós não temos Moisés, mas nós temos Esdras e Neemias, nomes que nós conhecemos, mas muitas vezes não sabemos muito sobre a vida deles. Então, aqui não é Moisés, mas esses são os dois responsáveis principalmente pelo retorno. E aí 2 profetas aqui muito importantes nessa época, Ageu e Zacarias. Padre, essa última parte aqui do Antigo Testamento, depois nós vamos ver Macabeus um pouco mais para frente, mas 4 nomes aqui são muito importantes, profetas Ageu e Zacarias, e depois aqueles que estavam no cativeiro, que ajudaram na reconstrução do templo e organização da sociedade, temos Esdras e Neemias.
Ao chegar, ele faz uma inspeção cuidadosa das muralhas danificadas à noite e ali ele começa a contar o seu plano inicial para a reconstrução da sociedade. Então aqui nós temos um livro histórico que é muito claro, ele é muito objetivo e a vantagem de estudarmos história é quando nós compreendemos, entendemos, a história não vai mudar e depois é só recordarmos. Então, Neemias toma consciência da situação, reza, pede perdão a Deus pelos pecados da sociedade, do povo judeu, se coloca à disposição. E aí ele recebe a permissão do rei para que ele possa voltar e conduzir o povo àquela nova missão que seria a reconstrução do templo e da sociedade local. Então ele chega, vê a situação, percebe como que estavam as muralhas e aqui ele seguramente já começou a fazer um plano qual seria a sua missão, aquilo que seria as suas prioridades. E aí o capítulo 3 vai mostrar que uma das principais prioridades, veja, aqui nós temos o aspecto social, o religioso é Esdras, aqui é o aspecto político e social. Então, Neemias, a sua prioridade, uma das primeiras delas, foi a reconstrução das muralhas. Ele reorganiza os habitantes de Jerusalém para reconstruir as muralhas e os portões da cidade. E essa reorganização, essa organização para a reconstrução, ela acontece através de grupos. Então ele divide algumas sessões específicas, mostrando um forte senso de comunidade, de liderança e o seu compromisso por restaurar aquela sociedade e aquele povo. Ele poderia tentar fazer praticamente sozinho ou conseguir escravos, pessoas que iriam trabalhar para ele, mas aqui um aspecto que é muito importante da vida cristã de hoje que também foi do retorno para Israel. Aquelas pessoas tinham um líder, mas elas trabalhavam e se organizavam e reorganizaram a sociedade, a cidade em grupos, em comunidade. Então aqui nós temos um trabalho muito claro de comunidade. Como nós vimos ali no livro de Esdras, nós vamos ver também no livro de Neemias. Houveram oposições, houveram desafios, houveram pessoas que foram contrárias. E aqui o texto vai dizer que enquanto os trabalhos avançavam, enquanto havia a reconstrução das muralhas, enquanto o templo também estava sendo reconstruído, alguns inimigos, alguns trabalhadores precisaram enfrentar alguns inimigos. E aí tem o nome de dois deles, que é Tobias e Sanbalete. Esses dois personagens, talvez, principalmente Sanbalete, não é alguém muito conhecido por todos nós. E aí, no final desse capítulo 4, nós vamos ver que Neemias, ele reza, ele encoraja o povo e organiza guardas, organiza como se fosse uma tropa para defender aquilo que já tinha sido restaurado, aquilo que eles estavam realizando. Então, naturalmente, nós vamos ter dificuldades para lembrarmos de detalhes, de nomes, mas a estrutura do livro, os acontecimentos, eles já estão claros na nossa cabeça. Eu já tinha lido a Bíblia outra vez, em 2005, já tinha lido, estudado algumas vezes, mas eu devo confessar que eu nunca tive tanta clareza do livro de Neemias, de Esdras, como eu estou tendo agora. Naturalmente, o padre também não vai lembrar de tudo, mas para mim é muito claro. Este homem, Esdras, ele era um copeiro. Então, nós tínhamos aqui antes, Neemias, ele era um copeiro. Esdras era um sacerdote, era um escriba, mas aqui Neemias era um copeiro. Ele trabalhava para o rei, era copeiro, e quando ele ficou sabendo daquela situação, ele reza, pede perdão e se coloca na presença de Deus. Veja, um coração aberto. Um copeiro com coração aberto. E aí Deus diz, é você. Ele recebe a permissão, o que não aconteceu lá no Egito, e aqui na Babilônia ele recebe a permissão, ele organiza o povo, prepara a viagem, volta, reconstrói as muralhas, reconstrói os portões da entrada da cidade, motiva o povo, divide em seções, em grupos diferentes, e aí ele realiza a obra. Mais detalhes do livro de Neemias nós vamos ver amanhã, quando nós meditarmos os capítulos 5, 6, 7 e 8. Leitura, penso que rápida, não se prenda em detalhes, foque aqui no principal.
Que alegria, que graça, lermos e estudarmos a Sagrada Escritura. Se Deus quiser, amanhã nós vamos estar na metade desse livro de Neemias. Então amanhã vocês leiam e nós vamos para o dia de número 140. Que graça, que graça. Já estamos aí quase na metade do nosso ano e dos nossos estudos. Estamos no mês de maio, já na segunda metade do mês de maio, o ano avança e avança também nosso conhecimento das Sagradas Escrituras. Esdras e Neemias, duas referências para a reconstrução de Jerusalém, o retorno do povo à terra prometida depois do exílio. Amanhã continuamos esta história. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.